O texto que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã é Mateus capítulo 5, ou melhor, capítulo 6, versículos 5 até o 15. É o texto onde Jesus nos ensina o Pai Nosso. O texto diz assim, ó: E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé, nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore para o seu pai que está em secreto. Então seu pai, que vem em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam igual eles, porque o seu pai, que sabe do que vocês precisam, antes mesmo de pedirem, vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra do mal, porque teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Pois se perdoarem as vossas ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Quase não saiu, irmão. Quase que eu peguei o óculos da Márcia emprestado aqui, para me enxergar a letra aqui. Mas saiu, amém. Glória a Deus. Irmãos, eu quero com essa mensagem de hoje, dar o significado verdadeiro do Pai Nosso. Aquilo que realmente Jesus quis dizer quando ele ensina a oração do Pai Nosso. Uma oração tão poderosa, tão bonita, tão fundamentada, tão estruturada na palavra de Deus, que se a gente soubesse verdadeiramente orar o Pai Nosso, e o que o Pai Nosso nos ensina, a nossa vida seria outra. E eu por muito tempo, acredito que vocês também, e aqueles que estão ouvindo através das mídias sociais, por muito tempo entendi o Pai Nosso de forma diferente. E com essa mensagem aqui, eu acredito que nós vamos dar um novo horizonte aqui, vamos dar um novo significado para o Pai Nosso. Eu gosto muito de Mateus, quando Mateus ele traz a vida de Jesus, porque vocês sabem que a Bíblia ela não está organizada de forma cronológica, por data. Os livros, tem livro que foi escrito antes e estão depois, tem livro que foi escrito depois e estão antes. Tem alguns fatos que aconteceram aqui nos evangelhos, que aconteceram mais para frente, mas estão aqui no começo, e outros estão no começo e aconteceram mais para frente. Mas Mateus ele dá uma cronologia meio exata ali, do ministério de Jesus. Jesus começa o ministério dele aos 30 anos, chama os discípulos, começa a curar, vem uma multidão atrás dele, e ali, antes de começar o ministério dele, ele dá alguns fundamentos do que seria a igreja dele. Então Jesus agora é um mestre, está fundando a sua igreja na terra. Eu abro um parênteses aqui, irmãos. A gente vê muito no Facebook ali, nas redes sociais, os pessoal falando assim: eu vou abrir uma igreja. Eu vou abrir uma igreja. E igreja, irmão, não se abre. Igreja, ela nasce. Igreja, você implanta ela. Ela nasce aonde? Primeiro no coração de Deus. E depois Deus compartilha com alguém e ela nasce na terra, ela é gerada na terra. Amor e Graça foi assim, nasceu no coração de Deus, Deus compartilhou com o pastor, e o pastor gerou essa igreja, nasceu essa igreja. Então a igreja não se abre, ainda que ela tenha CNPJ, ela não é empresa, ela não é um bar. E aí você vê no Facebook, no WhatsApp, as pessoas falando um monte de besteira. E aí eu abro mais um parênteses para vocês, e falo: irmãos, ouçam o que nós ouvimos. Não fica se alimentando de qualquer coisa na rede social, não. Clica lá e tem um cara, coloca lá a câmera lá, porque a rede social, ela deu voz para muitas pessoas que são leigas, que não tem nenhum entendimento teológico, nenhuma fundação, não sabe nem o que está falando. E aí você olha, é legal ter uma música de fundo, e você traz para a sua vida. Então a igreja, irmãos, ela nasceu aonde? No coração de Deus. Deus compartilhou com quem? Com o Filho. O Filho desceu na terra e implantou uma igreja. Essa é a igreja de Jesus. Ele fala assim, a minha igreja, versículos 5, 6 e 7. A minha igreja, a doutrina dela é essa. Aí Jesus fala da lei, Jesus fala da vingança, fala do amor ao próximo. Jesus dá vários ensinamentos ali no versículo 5, 6 e 7. Mas no versículo 6, no capítulo 6, versículo 5,
Alguém pergunta para Jesus, ensina a orar. Porque nós orávamos assim. E agora a gente vê o Senhor orar diferente. Tem alguma coisa diferente no seu ensino. Fala, nós queremos orar como o Senhor ora. Então Jesus começa falando da oração e dá uma instrução para os discípulos. E aí o que nós fizemos com a oração do Pai Nosso? Nós mistificamos ela. Nós fizemos dela um amuleto. Ao longo dos anos essa oração ficou meio que banalizada. Nós oramos ela sem sentido, sem saber do que estamos falando, do que estamos pedindo, dos fundamentos que estão por trás de cada palavra do Pai Nosso. Ao ponto que antes de uma partida de futebol, você pega aí 11 jogadores, pega na mão do outro e começa a orar o Pai Nosso. Quem jogou futebol aqui, eu fiz muito isso, sabe? E quanto mais forte você ora, parece que a bênção é maior. Pai Nosso que estás nos céus, mais forte. E se vem alguém sem camisa assim, você fala, põe a camisa, rapaz. Quando você entra em campo, o Pai não é nosso, o Pai é meu. O pão não é nosso, o pão é meu. A vontade não é dele, a vontade é minha. Banalizaram, irmãos, essa oração. Não foi para isso que Jesus deixou, para que eu ficasse repetindo essa oração. Ainda que você ore o Pai Nosso, talvez tem pessoas que não conseguem elaborar uma oração diante de Deus, e ora o Pai Nosso, não tem problema, mas você tem que saber o que você está falando, tem que saber o significado dessa oração. Às vezes numa sessão de vereador, na Câmara de Vereadores, melhor dizendo, antes de uma sessão de votação, eles pegam na mão do outro e oram o Pai Nosso. E depois sentam e aprovam a lei que é contra o órfão, contra a viúva, contra os princípios de Deus. Cadê o Pai Nosso? Cadê o pão nosso? Cadê a vontade de Deus? Uma cantora muito famosa, irmãos, está na net isso aí, no ano de 2020, ela teve a ousadia, a coragem, de antes de começar o seu show no carnaval, ela chama os integrantes da sua banda, pega na mão deles e fala de orixás, fala de deuses e faz a oração do Pai Nosso. Sem saber o que está pedindo, o que está falando. Ela esqueceu, irmão, que nós, o povo de Deus, nós não temos deuses, nós temos um Deus. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi, de Samuel, de Elias, de Eliseu, de Jeremias, de Isaías, de Daniel, o Deus do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que está aqui nessa manhã. Nós temos um único Deus. Então, irmãos, banalizar a oração do Pai Nosso. As pessoas oram sem sentido, sem saber o que está falando, o que está dizendo. E não foi para isso que Jesus deixou essa oração. É uma oração linda, irmãos, e se a gente aprender a orar, fazer essa oração, eu tenho certeza que a minha vida, a sua vida, a partir desse momento vai mudar, porque você vai trazer conceitos bíblicos. É a oração que Deus agrada, é a oração que Deus quer. Essa oração não foi um discípulo que mandou nós orar, não foi um apóstolo, não foi um profeta, não foi um sacerdote, foi o próprio Deus. Então quando você ora essa oração, com esse verdadeiro significado, eu tenho certeza que Deus se agrada dela, e Deus faz com que as coisas possam acontecer na sua vida. Se eu for aqui pegar versículo por versículo, irmãos, é oração para horas. Cada versículo é uma pregação. Porque eu poderia falar dos céus, por exemplo. Os céus aqui no Pai Nosso está no plural. Tem o céu e tem os céus. E quando o céu está no plural, a gente entende que tem vários céus. Isso mostra a grandeza, o poder, a glória de Deus, a onipotência de Deus. Eu poderia falar do nome de Deus que tem que ser santificado em nosso meio, que não é. O nome de Deus também está banalizado, você usa o nome de Deus em qualquer coisa. Em rede social você cansa de ver o nome de Deus sendo usado. Eu poderia falar sobre o pão nosso de cada dia, que é o alimento essencial, que é o alimento diário. Que Deus tem compromisso com o alimento essencial, não com a nossa carência. Eu poderia falar, não nos deixe cair em tentação. Eu não quero cair, não quero entrar. Eu poderia falar, não livra do mal, e o mal aqui está com ele, mal de maligno. Mas eu quero falar com vocês 3 pontos. O Pai Nosso, seja feita a tua vontade e perdoa os nossos pecados. Quero trabalhar com vocês essas 3 ideias que Jesus deixou do Pai Nosso. Olha só, irmão, versículo 9, Pai Nosso.
Vamos tirar aqui o nosso, vamos deixar só o Pai. Jesus já fala assim, essa oração para os discípulos, que eram judeus, e para a multidão que também era judeus. Pai, vocês têm um Pai. Na ideia do judeu, na ideia do povo de Israel, eles tinham um Deus. A relação que eles tinham com esse Deus era a relação do povo de Deus com o Deus que está no céu. Essa era a ideia do povo de Israel. Na ideia deles, eles não tinham um pai paterno. Tanto é que essa palavra pai aparece na Bíblia mais de 1000 vezes. No Antigo Testamento, todas as vezes que essa palavra aparecer, você vai ver que ela está se referindo a um pai biológico ou a um pai espiritual, que é o pai Abraão. Dificilmente, muito difícil, talvez lá em Isaías, uma menção que pode entender que é Deus. Mas no Antigo Testamento, a relação que aquele povo tinha era: nós somos o povo de Deus e nós temos um Deus. Então Jesus fala assim: na minha igreja, agora vocês têm um pai. Então Jesus traz o pai que está lá no céu, no trono, e traz para dentro da minha casa. E eu quero que você entenda isso hoje, querido, que você tem um pai, está dentro da tua casa, está junto com você, sabe do teu sofrimento, porque a ideia de Deus, irmãos, ainda que Deus ele seja onipotente, onipresente, onisciente, ele tenha todos os atributos que ele tem, e nós sabemos que ele é Deus também em nossa vida, mas a ideia de Deus parece que ele está muito distante. Por exemplo, Ana, quando ela subiu no templo para orar, ela ia no templo com o esposo uma vez por ano, ela ia oferecer sacrifício. Então parece que Deus estava lá em cima e o povo aqui embaixo. Parece que Deus Deus é espírito. Não experimentou, sabe o que nós experimentamos no dia a dia, o cansaço físico, as lutas, as dificuldades, os empecilhos da vida, os problemas diários. Então Jesus traz esse Deus para dentro da nossa casa e fala: agora, ó, eu sei o que vocês estão passando. Eu estou aqui junto com vocês. Eu vivi isso. É aquilo que está escrito em Filipenses. Que ele se despiu da sua realeza, da sua majestade, e desceu na terra, e está junto com nós. Então agora você tem um Deus que está dentro da tua casa, que te conhece, que sabe que você tem que levantar todo dia cedo para sustentar a tua família, sabe da sua luta, sabe das doenças que estão no seu corpo, sabe das doenças que povoam a sua casa, os seus filhos, sabe o choro que você chora, almoça com você, janta com você, está dentro da você tem um pai, aleluia. A religião ensina que nós temos um Deus, irmãos, muito distante, mas nós temos um pai, e esse pai que nós temos está conosco todos os dias. Então você tem que entender e tem que se relacionar com Deus como um pai, não como um Deus, não como um fiel que vem ao templo uma vez por semana ou por mês, e fala com Deus que está muito distante, que você talvez entenda que entende que ele é espírito e ele não compreende as dificuldades que você vive na carne. Agora você tem um pai, você tem Jesus que encarnou, que sofreu, que foi tentado em tudo, que foi carne como você é, e fala: olha, eu venci o mundo, meu filho, como carne, como homem, e você vai vencer também. Nós estamos juntos. A grande questão é que nós às vezes não somos filhos. Nós não temos essa percepção e insistimos em se relacionar com Deus como um Deus. Ficamos presos na religião. Achamos que Deus está muito distante, alheio, e achamos que não somos filhos. Você tem essa certeza que você é filho de Deus? Que você tem um pai, irmão? Você se relaciona com Deus como um pai? Que Ele é pai, irmãos, a Bíblia falou, não tem volta. Mas será que você é filho? Será que você é filho de Deus? Como que você se relaciona com Deus? É por medo? É por meritocracia? É por barganha? Como que você devolve o dízimo aqui na casa? Você tem medo do devorador que está escrito em Malaquias, capítulo 3, versículo 10? Não, temos que devolver o dízimo, amor, esse mês tem que devolver. 10% certinho,
Porque Malaquias 3,10 diz que tem um devorador e ele vai vir na nossa casa. É assim que você faz? Ou você devolve porque você ama a obra de Deus? Você tem amor por essa casa, porque você entendeu que você é filho, que você faz parte aqui desse ambiente, que você está comprometido com isso. Como que você ora, irmãos? Qual que é a sua oração? Você ora porque você precisa de orar? É lógico que todos nós precisamos, mas você ora só por isso? Eu oro porque eu preciso. Então o dia que você não precisar mais, você não ora, é isso? É isso? Não, eu não preciso mais, eu não oro. Nós temos que orar, irmão, porque nós amamos o nosso Deus, porque eu sou filho dele, e eu quero falar com meu pai, eu quero dobrar os joelhos aqui, quero falar com meu pai, ainda que eu não peço nada para ele, mas eu tenho essa mentalidade, essa convicção, ele é meu pai, e eu não oro por uma necessidade que eu tenho na minha casa, na minha família, ainda que você ore por uma necessidade que é legítima, mas eu não oro só por isso, eu oro porque há uma necessidade aqui dentro de mim, há um buraco, há um vazio, eu preciso desse Deus, eu preciso desse pai. Então nós temos que rever, irmãos, o nosso comportamento como filho. Você é o filho mais velho que ficou? Ou você é o filho mais novo que foi? Eu sempre costumo dizer que eu não sou nem o mais velho e nem o mais novo. Eu sou o filho que voltou. Eu vi um glória aí? O filho mais velho ficou porque ele tratava Deus na meritocracia. Eu estou contigo o tempo todo, você nunca fez nada para mim. Nunca matou nenhum animal para fazer um churrasco. E o filho mais velho me dá o que eu tenho, que eu vou embora, que eu não quero estar debaixo mais da sua tutela. Mas o filho que voltou, voltou arrependido, reconhecendo que agora tem um pai. Então a primeira coisa que eu quero que vocês aprendam aqui nessa manhã é que você tem um pai, querido. E o pai é nosso. Jesus, além de dizer para os judeus que nós temos um pai, Murilo, que o Murilo gosta dessas. O pai é nosso agora, irmão. Por que ele falou o pai é nosso? Porque para o judeu, na ideia do judeu, irmãos, Deus era só deles. Eles eram o queridinho de Jesus, filho. É só eles, os outros eram tudo inimigo. Moabita, Amomita, Malaquita, era tudo povo que vai para o inferno. Então na ideia do judeu, não, o Deus é meu, não, Deus é meu, os profetas são nossos, o templo é nosso, a profecia é nossa, a palavra é nossa, o Deus é só meu. Então Jesus já mete essa, a minha igreja é o seguinte, baixe na mesa, o pai é nosso. O quê? Então agora, irmãos, nós somos uma família, unidos por amor a Cristo, uma família com diferentes classes sociais, níveis intelectuais, profissões, etnias, línguas, mas nós somos uma família, não há separação, nós somos filhos de Deus, Deus nos uniu, e agora o pai é nosso, o pai não é só meu mais, o pai não é só meu, no sentido egoísta, egocêntrico, não, o pai é nosso. E a pergunta que não quer calar, se o pai é nosso, cadê o teu irmão? Cadê o meu irmão? Porque a ideia de Jesus é essa. O pai é nosso. Cadê o meu irmão? Não há mais diferença entre nós, irmãos. Todas as diferenças ficaram em Cristo. Pelo menos não deveria haver diferença. E cadê o seu irmão que hoje é Santa Ceia, sentava do seu lado e não está aqui hoje? Por que não está, será? Porque o pecado pegou ele no meio de semana? E ele se sente indigno de participar do corpo de Cristo? Será que eu vou mandar uma mensagem para ele no WhatsApp? Será que eu vou ligar para ele? Será que eu vou visitar ele? Cadê o meu irmão? Se o pai é nosso, irmão, cadê o meu irmão? Eu não posso chegar na presença do pai sem ter essa consciência que eu tenho irmãos. E a responsabilidade de cuidar dos nossos irmãos não é de Deus, é nossa. É nossa. Não pensa você que Deus vai descer aqui na terra e vai levar uma cesta básica lá, na casa de alguém, irmão. Não vai, irmão. Não vai. Não pensa você que Deus vai lá e vai descer e vai lá conversar com o irmão para ele desabafar, não vai. Ele vai usar o quê? Os filhos dele. A responsabilidade é nossa. Olha só que Deus fala para Caim, lá em Gênesis.
Gênesis capítulo 4, ele fala assim: Caim, cadê o seu irmão? Caim olha para Deus e fala assim: porventura eu sou o cuidador do meu irmão? Se Deus pergunta a Caim, cadê o seu irmão? Porque nós que temos a obrigação de cuidar do nosso irmão. Nós que temos que saber como o nosso irmão está. Ter a preocupação com o nosso irmão. Porque agora nós somos uma família. E como já foi falado aqui, na família de Deus ninguém passa fome, ninguém passa dificuldade, ninguém come no chão, ninguém fica alheio, irmãos. Não, nós somos irmãos, unidos por Cristo. Cadê o teu irmão? Um dos meus irmãos estava na Santa Casa internado. Os rins parou. Tinha que fazer hemodiálise. Saiu agora, ficou 2 meses lá. Fui lá visitar ele. Levar uma palavra de fé, porque ele achava que ia morrer. Fui lá visitar ele, levar uma palavra de fé, de esperança para ele, de vida. Falei que Jesus poderia curar ele, que Deus é bom, que ele era um filho de Deus, para ele ter convicção. E eu perguntei, mas quanto tempo você vai ficar aqui? Falei, eu não sei, Luiz. São 2 possibilidades. Ou alguém morre, para que eu possa sair e usar o aparelho, ou alguém faz o transplante. Cadê o teu irmão? Você está aqui, querido, eu estou aqui, mas cadê o meu irmão? Que eu não tenho essa percepção, eu não tenho esse conceito de irmão, de família. Porque a ideia de Deus é essa, agora nós somos irmãos, não é um povo largado não, um povo solto. Cadê o meu irmão? O texto não fala como Caim matou Abel, mas eu acredito que Caim chamou Abel para o campo, o texto diz, e talvez Abel de costas, Caim pega uma faca e apunhala Abel pelas costas. O sangue desce em Abel, talvez Abel cai no chão e fala, pai! Fazendo menção talvez do pai Adão. Deus, porque ele tinha acabado, irmãos, de prestar um culto para Deus. 2 irmãos se matam, brigam, por causa de um culto. O grito de Caim, o choro de Caim, pai, e o sangue descendo, me ajuda! Cadê esse irmão seu que está gritando, que está chorando? Será que você não conhece ou você está alheio, querido? Agora o Pai é nosso, irmãos. Nós temos responsabilidade. Nós temos responsabilidade com o nosso irmão. Nessa nova vida, assim como está escrito em Colossenses 3,11, não há grego, não há judeu, não há bárbaro, não há citra. Não há ninguém que seja diferente, todos somos iguais. Filhos do mesmo Pai. Então saia daqui com essa convicção. Na sua oração, quando você orar, lembre que você tem um Pai. E lembre que o Pai é nosso. Jesus continua, querido. Versículo 10. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E a gente sabe que Jesus veio para satisfazer a vontade do Pai. Né? O texto bíblico diz isso. Jesus veio para satisfazer a vontade do Pai. Nós temos que imitar Jesus. Ainda que eu tenha vontade própria, né? Ainda que de vez em quando eu quero, né, sair fora da faixa, eu quero fazer a minha vontade, mas nós temos que ser discípulos de Jesus. E discípulo é aluno, discípulo é imitador. Assim como nós aprendemos, estamos aprendendo no curso, o curso do discipulado, ser discípulo de Jesus é ser aluno, é imitar Jesus. Quando Jesus estava prestes a morrer, com o espírito perturbado, angustiado, triste, lá no Getsemane, ele leva os discípulos a orar, e ele vai orar sozinho, e começa a falar, Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice, afasta de mim essa morte, essa dor, esse sofrimento, essa angústia. Aí Jesus termina a oração, mas todavia seja feita a tua vontade. Por 3 vezes Jesus faz isso, ele vai de novo orar, Pai, afasta de mim esse cálice, essa dor, esse sofrimento, essa angústia, mas todavia seja feita a tua vontade. A oração, irmãos, que nós temos que fazer é essa. Todas as vezes que você orar, fazer uma petição para Deus, no final você tem que falar assim, todavia seja feita a tua vontade, porque essa é a vontade de Deus, que você ore assim,
Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Romanos 12, 2. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Porém, nós somos seres humanos, falhos, fracos, e de vez em quando nós fazemos a nossa vontade, né? De vez em quando a vontade de Deus não é feita na nossa vida. Nós elaboramos um plano, nós pensamos num projeto de família, de empresa, nós pensamos em ter um filho, de mudar de ramo, e aí nós falamos, Senhor, está aqui, ó. Esse aqui é o meu plano, tá? Já está aqui na mente e já desceu para o coração. Já não tem mais volta, irmão. Você só vai lá e comunica a Deus. Fala assim, Senhor, é isso aqui que eu quero. Eu quero ter 1, 2, 3 filhos. Eu quero mudar de profissão. Eu quero fazer uma viagem de 1 mês aí. E pronto, está aqui, ó. Vontade de Deus está nisso, irmão? Eu quero comprar um carro, Murilo. Lembraram, irmãos? Eu quero comprar um carro. Não vou lá nem falar com Deus, vou lá e compro depois. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, irmãos. Aí a adolescente está na igreja, com seus 15, 16 anos, e vem para a igreja e conhece um menino da igreja e fala, pai, eu quero namorar. Pai, eu quero namorar isso, e por isso, eu já sou um adolescente, eu já sei, eu estou gostando desse menino, ele é muito bonito, é trabalhador, é de família, eu quero namorar. O pai vai e fala, filha, você é muito nova, filha. Vai estudar, filha, primeiro. Vai se formar, faz uma faculdade. Para depois você pensar em casar. Você vai namorar agora? O namoro é uma tentação, irmãos. Se você não está preparado para ser tentado, não namora. Você vai namorar agora para ser tentada? Para que você vai passar por isso agora? Mas eu quero, eu estou apaixonado, eu quero. Estava aqui, desceu para o coração, irmão, está apaixonada. Aí o que o pai faz? Bom, já que você não quer a minha vontade, você quer a sua? Então vai. E aí a adolescente vai. E se envolve. Aí tem uma gravidez precoce. Para de estudar. Compromete a família. Não pode trabalhar mais. Uma vida que ela tinha para o Senhor. Porque a mulher casada cuida do marido, mas a mulher solteira cuida das coisas do Senhor, a Bíblia diz. Uma vida que ela tinha para o Senhor agora está comprometida ali ao seu marido, ao trabalho, a cuidar de uma criança. Porque a vontade de Deus era essa, querido. Mas nós, na nossa imaturidade, na nossa falta de percepção, nós fazemos a nossa vontade. E aí eu trabalho com duas ideias, irmãos. Vontade de Deus e permissão de Deus. A vontade de Deus é que você se dê bem. Essa é a vontade de Deus, irmãos. Ela é boa, perfeita e agradável. É que você se dê bem em todos os sentidos. Essa é a vontade de Deus. Que você seja um adolescente, estude, case, tenha filhos, seja um esposo, seja um pai, seja um avô. Que você seja um empresário bem-sucedido. Essa é a vontade de Deus. Porém, quando você não se submete à vontade de Deus, vem a permissão de Deus. Aonde na Bíblia nós encontramos permissão de Deus? Por exemplo, quando Deus chama Abraão, fala para Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Então essa era a vontade de Deus, de dar uma terra para Abraão. E eu vou fazer de você mais numeroso do que as estrelas do céu e a areia da praia. A vontade de Deus era essa. Dar uma terra para Abraão e fazer de Abraão uma grande nação. O que Abraão faz? Ele desce para o Egito. Deus mandou ele descer para o Egito? A vontade de Deus é que ele ficasse ali naquela terra, esperasse até o dia do nascimento de Isaac, e vivesse o propósito de Deus. Mas Abraão desce para onde? Para o Egito. No Egito ele tem que contar uma mentira da mulher dele, que é a irmã. Ele traz uma escrava, Agar. Entendeu? Então Deus permitiu. A vontade de Deus era que Abraão ficasse ali, esperasse a promessa chegar. Um tempo depois, Sara entende que ela não vai ter filho e dá Agar para Abraão ter relação com ela. Nasce quem? Ismael. Qual que era a vontade de Deus? Era que nascesse Isaac, o filho da promessa. Mas Abraão trouxe a escrava Agar, então Deus permitiu. Nasceu quem? Ismael. E quem são os ismaelitas hoje? O povo árabe, a faixa de Gaza, a Síria,
Aquele povo em volta ali, ó, de Israel. Permissão de Deus, irmãos. Então, quando você não está debaixo da vontade de Deus, quando você não se submete à vontade de Deus, Deus permite algumas coisas acontecer na sua vida, para você voltar de novo e falar, cara, como eu fui criança, como eu fui inocente, por que eu não orei? Por que eu não falei com meu pai? Por que eu não falei com meu Deus? Agora está aí, ó. O que eu faço agora? Agora a empresa está aberta, agora faliu, agora quebrou. Então a ideia de Jesus, irmãos, é que todas as vezes que você for orar e fazer qualquer petição para Deus, no final, seja feita a tua vontade. Essa é a ideia de Cristo para a nossa vida. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Essa é a oração perfeita. Jesus não quer que você fique repetindo, seja feita a tua vontade, seja feita o Pai Nosso o tempo todo. Você vai aí num aniversário e vamos orar o Pai Nosso. Você vai numa partida de futebol, vamos orar o Pai Nosso. Você vai aí em alguma repartição pública, vamos orar o Pai Nosso, achando que, orando o Pai Nosso, vai vir uma bênção sobre a sua vida, achando que, orando o Pai Nosso antes de uma partida de futebol, Jesus, ele vai preservar a integridade física dos jogadores, vai abençoar os jogadores, o time vai ganhar. Não foi essa a ideia de Cristo, irmãos. Jesus está falando, na minha igreja nós temos um Pai, o Pai é nosso, e Ele tem uma vontade. A vontade de Deus para nós, irmãos, é que todos nós se dê bem na vida. Quantas vezes, irmãos, eu não fiz a vontade de Deus, eu fiz a minha vontade? E é assim, querido. A vida é assim. E quando você fizer a sua vontade, você lá quebrar a cara, o que você faz como filho? Você volta, pai, me perdoa. Eu fiz a minha vontade. Eu achei que era certo fazer isso. Eu achei que ia dar certo. Mas eu estou aqui de volta e eu me submeto à sua autoridade. Aí o que o pai faz? Abraça o filho e fala, vem cá meu filho. Assim como ele fez com o filho pródigo. O filho pródigo fez o que? A vontade dele, me dá o que eu tenho, que eu estou indo embora. Deus foi atrás, irmãos? Deus foi atrás? Não, volta aqui rapaz. Não, vem cá, o que eu fiz? Você quer ir embora? Não é minha vontade. Mas eu permito que você vá, filho. Lá você vai ver como é o mundo, como é a realidade de um filho sem pai. E depois você vai voltar. O filho pródigo fica um tempo lá. A Bíblia diz que ele tem vontade de comer lavagem com os porcos. Perde tudo. Foi feita a vontade dele. Perdendo tudo, ele cai em si. Ele volta para o pai. O que o pai faz quando vê ele? Corre e abraça o filho. Mata um novilho aí, dá uma roupa para ele, coloca um anel no dedo dele, dá um sapato para ele aqui, porque aquele que estava morto voltou para casa. É isso que nós temos que fazer, irmãos, ainda que erramos, que falhamos, ainda que nós não fazemos a vontade de Deus por algum motivo, por N questões, orgulho, vaidade, nós temos que voltar, se arrepender e falar, Senhor, eu estou aqui de novo, porque eu quero que seja feita a tua vontade na minha vida. Eu sou teu filho, e eu me submeto à tua autoridade, me ajuda. Jesus continua, querido. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então aqui, se a gente fazer uma leitura só textual, e você não tem uma boa interpretação bíblica, ou fazer uma leitura sistemática da Bíblia sobre esse assunto, nós vamos entender nesse texto, que Deus está condicionado a nos perdoar, a partir do momento que eu perdoo o outro. Então essa ideia do perdão começaria em quem? Em mim. Perdoa os nossos, olha só o texto, perdoa os nossos pecados, assim como eu perdoo aquele que me ofendeu. Ou seja, Jesus está falando que aquela pessoa que está orando, eu vou e perdoo a Márcia. Aí eu venho falar com Deus, Senhor, perdoa os meus pecados, assim como eu perdoei a minha irmã. Se você ler só esse texto, a impressão que dá é isso. Que nós começamos essa ideia do perdão. Que nós conseguimos gerar o perdão dentro de nós, e aí Deus imita. Nós fazemos um pedido e uma instrução para Deus. Pedido, perdoa os nossos pecados. Instrução, assim como eu perdoei meu irmão.
Se você ler só esse texto, aí você condiciona. Acha que nós começamos a ideia do perdão e não foi, irmãos. Se vocês lembrarem daquela parábola do servo impiedoso, que um rei queria fazer acerto com os seus servos, então ele vai fazer acerto e vem o primeiro servo que devia 10.000 talentos. Era dinheiro, irmão, mas muito dinheiro. Os teólogos dizem que hoje era bilhões, 10.000 talentos era bilhões, traduzindo hoje para os nossos dias e para a moeda corrente. Bilhões, muito dinheiro aquele cara devia. Então ele vem, o rei fala, ó, joga ele, vende ele, a esposa e os filhos. Ele suplica, não, Senhor, me perdoa, eu preciso do perdão, me ajuda, eu vou pagar, tem misericórdia de mim. Então o rei, que é bondoso, fala, tá bom, está perdoada a sua dívida, pode ir embora. Esse servo sai, lá na frente ele encontra um conservo dele, que devia centavos para ele. Ele pega esse conservo, amarra ele, prende ele, e o servo fala, me ajuda, me perdoa, eu não posso pagar, mas eu vou pagar para você depois, tem misericórdia de mim. Ele não perdoa o seu conservo, e manda prender. Os amigos dele ficam sabendo e falam com o rei, segundo a parábola. O rei chama de novo esse servo e fala, servo mau, eu não te perdoei, tamanha dívida que você não podia pagar, por que você não fez o mesmo com seu amigo, com seu companheiro? Então vai agora arder no fogo ardente do inferno, nas prisões eternas. Então olha só, vocês veem que o perdão primeiro saiu de quem? Do Pai. O Pai nos perdoa. O que Jesus está falando para você, querido? Uma vez que você foi perdoado de tamanho pecado que você cometeu, você caminhava em passos largos para o inferno. Você estava morto, irmão, Ele te ressuscitou. Você estava debaixo dos escombros do pecado todo enrolado. Ele te deu um nome, colocou o Espírito Santo dentro de você. Você tinha uma dívida impagável. Uma vez que você foi perdoado de tamanho pecado, que Deus te perdoou, você pode perdoar o seu irmão também agora. Porque o pecado, o perdão horizontal só acontece quando o vertical acontece. O homem por si só não tem condições de gerar pecado, de gerar o perdão, mas o Espírito Santo tem. Então Deus está falando para você hoje, meu irmão, eu não sei quem está me ouvindo, não sei se tem alguém nesse recinto, mas uma vez que você foi perdoada, libere perdão. Uma vez que Jesus te perdoou, perdoa também. Mas alguém pode dizer, mas ele não merece. Mas o perdão é para quem não merece mesmo, irmão. Se ele merecesse, fosse justiça. O perdão é para quem não merece. E eu não sei, irmãos, a dimensão da dor de uma pessoa traída, uma pessoa que foi traída, uma pessoa que foi abusada na sua infância, eu não sei qual que é a dor. Eu não sei a dor de uma pessoa, a frustração, sabe, a raiva que a pessoa carrega de um sócio que enganou ele, que deixou ele falido, da esposa que traiu, do cônjuge que traiu, eu não sei essa dor. Mas eu sei, irmãos, que você devia muito mais para o Senhor. Você devia muito mais para Deus do que isso. E algumas doenças psicossomáticas, doenças da alma, elas são a causa de doenças físicas. Pode ser que tem pessoas que estão nos assistindo agora, que estão com doenças físicas no corpo, que não são curadas, por quê? Porque a alma está doente. Então talvez você está sofrendo com uma doença física, porque você não consegue perdoar. E na sua humanidade você não vai conseguir mesmo, querido. É só uma ação verticalizada do céu, do Espírito Santo dentro de você, para fazer você liberar perdão para aquela pessoa que te maltratou, te magoou, te feriu, te traiu. Mas você precisa perdoar. Não tem outro caminho para nós, cristão. Perdoa os nossos pecados assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Se você é cristão, não tem outra opção. Jesus está dando um modelo, como que você vai orar para Deus pedindo perdão, se você lembra do seu irmão, do seu pai, da sua mãe, do seu filho. Essa é a ideia, irmãos. O perdão liberta. E liberta quem? A pessoa que guardou o perdão, que segurou, que prendeu. O outro está livre.
O outro está namorando, está viajando, está vivendo a vida, está cultuando a Deus. Mas você que prendeu, você está preso. O perdão liberta. Muitas doenças, isso é ciência, tá? Eu não sei a porcentagem, mas muitas doenças nos hospitais são causadas por doenças emocionais. Falta de perdão. O meu pai fez isso comigo, a minha mãe fez isso comigo, o meu amigo fez isso comigo, o meu esposo fez isso comigo. É por isso que Tiago, olha só o interessante que Tiago fala, ó. Tiago 5,16. Orai uns pelos outros e perdoai uns aos outros, para que vocês possam ser curados. Não tem nexo, irmão. A ideia era o quê? Orai, perdoai, para que vocês possam ser perdoados. Mas não, curados, em outras traduções, sarados. Olha só, Tiago está falando aqui antes da ciência, bem antes da ciência, a Bíblia está falando que algumas doenças emocionais, a falta de perdão para alguém, ela traz doença para você. Você quer ser curado? Então perdoa. Não tem outro caminho, querido. O caminho é o perdão. E o perdão é justamente para quem não merece. Para aquela pessoa que você não consegue nem ver ela mais. Que você quer a distância dela. É para ela. Para essa pessoa. A hora que você liberar o perdão para essa pessoa, vai virar uma chave na sua vida. Você vai olhar e falar assim, Senhor, por que eu não fiz isso antes? E eu termino com o testemunho de um pastor. Ele tinha uma igreja pequenininha, está no YouTube isso aí. Uma igreja pequena, muito pequena. Ele estava trabalhando na igreja, aí chegou um senhor lá, tudo sujo, descalço, não tinha onde morar, não tinha família. Ele pega esse senhor para trabalhar com ele. Esse senhor trabalha ali, ele dá lá almoço, dá janta, dá as refeições para esse senhor. Um tempo depois, esse senhor vai e leva ele na justiça. Igreja pequena, esse pastor tinha uma motinha velha para andar. Mas esse senhor leva na justiça e fala que era funcionário daquela igreja, que era empregado daquela igreja. E aí vem ali as audiências, e o juiz dá o veredito, olha, você tem que pagar, você tem que indenizar. E aí, ali aquela pessoa que faz ali o consenso, fala assim, olha, ele falou que pega a sua moto. E ele falou, mas eu só tenho essa moto para andar. Eu só tenho essa moto para visitar os irmãos, para abençoar os irmãos. E a esposa do lado. Mas eu vou dar essa moto para esse irmão. Eu vou dar para ele. E ele foi entregar a moto e falou assim, olha, eu estou entregando a moto para você, irmão. Que Deus te abençoe. Você está tirando de mim a única condução que eu tenho para visitar as pessoas. Para fazer a obra de Deus. Para trabalhar. A única condição da minha família você está tirando de mim. Mas Deus te abençoe. Entregou a moto para ele. Vai com Deus e eu te perdoo pelo que você fez por mim. Um tempo depois, uma mulher doa um carro para ele. E fala, esse carro eu estou doando para você trabalhar na obra de Deus. Se eu não te conheço, isso aqui é para quem tem fé, irmão, para quem crê, eu creio, que Deus faz isso, tá? Um tempo depois a mulher encontrou ele e falou assim, ó, eu não te conheço, tá, mas Deus falou comigo, e é com você, eu só vou falar com meu esposo, e eu vou dar esse carro para você fazer a obra de Deus. O carro está aí, está com o tanque cheio, está revisado, só vou falar com meu esposo. Ela falou com o esposo dela e doou um carro para esse irmão, para fazer a obra de Deus. Porque a vingança, a justiça do homem, irmãos, não é justiça, é vingança. Quando nós queremos fazer justiça com alguém, não, eu vou ser justo com ele também, não, você não faz justiça, você está se vingando. E a Bíblia diz que o vingador é Deus, a nossa justiça quem faz é Deus. Então nós temos que perdoar, irmão. Se você é cristão, não tem outro caminho, eu quero que você se coloque de pé, que eu quero orar com você. Se você é um filho de Deus, se você sabe que você tem um pai, o pai é nosso. Essa manhã, querido, eu quero que você faça uma reflexão da tua vida. Coloca a mão no teu coração. Reveja algumas coisas.
algumas atitudes. Reveja se é a vontade de Deus que está sendo feita na tua vida mesmo. Reveja se você tem um pai, se o pai é nosso, se você cuida do teu irmão. Reveja se você perdoou o teu irmão, o teu inimigo, para que Deus possa te curar, para que Deus possa te sarar, para que Deus possa te transformar nessa manhã. Feche os seus olhos. Ó Deus Pai, nosso, que estás nos céus, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade. Que o Senhor possa falar mais forte em nossos corações, Senhor. Meu Pai, pega essa mulher, pega esse homem, pega esse adolescente, Senhor, essa pessoa que está ouvindo essa pregação. Trabalha no coração dele, Senhor. Faça ela entender, meu Pai, a tua grandeza, o teu poder, a tua glória, o teu amor. Faça ela entender o Pai bondoso que o Senhor é. Faça ela entender, meu Pai, o tamanho do perdão que o Senhor concedeu a ela, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai, vira a chave da vida dela hoje, Senhor. Que ela possa experimentar coisas novas que ela nunca experimentou na vida ainda. Que o teu nome possa ser glorificado na vida dela. Que o teu nome possa ser santificado na vida dela. Que o pão nosso, ó Deus, nunca há de faltar na vida dela, Senhor. Livra essa pessoa do mal, Senhor. Não deixe ela cair em tentação, ó Deus. Guarda ela como povo, como a igreja. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, trabalha em nossos corações. A tua palavra é poderosa, é viva, é eficaz, Senhor. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Então penetra agora, Senhor. Talvez essa pessoa que está ouvindo, que entrou aqui, meu Pai, está guardando, meu Pai, raiva, mágoa, há 10, há 20, 30 anos. Mas hoje, Senhor, a tua palavra, Senhor, não é a igreja, não é o pregador, não, Senhor, é a tua palavra. E a tua palavra é poderosa, a tua palavra entrou aonde o homem não pode entrar. A tua palavra mexeu, meu Pai, aonde o homem não pode mexer. Então trabalha, Senhor, na vida desses irmãos. É o que eu te peço, em nome de Jesus, amém.